tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos preparar o pão com ervas aromáticas. Olha ele aí pronto, ó. Olha que maravilha. E veja aqui, pessoal, como que a gente vai colocar as ervas. Olha aí, ó. Nós vamos preparar uma manteiga com as ervas aromáticas e colocar na modelagem do pão. Muito bacana, né? Espero que vocês gostem. Portanto, hoje no canal Chefe Mancuso, pão com ervas aromáticas. Vamos para a receita, vamos lá! Para o nosso pão com ervas aromáticas, vamos trabalhar com a fermentação mista, utilizando o fermento seco como fermento principal e o fermento natural para dar leveza e sabor para o nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da jogada e faz todo o processo da fermentação longa. Faz a mistura, a sova, as dobras, leva a massa para a fermentação longa, depois de 12 horas tira da geladeira, deixa ficar em temperatura ambiente e modela o seu pão, tá bom? E a fermentação final vai acontecer em temperatura ambiente. Essa é a minha sugestão. Chefe, eu não tenho fermento natural, eu posso fazer essa receita? Pode sim, pessoal, é só tirar o fermento natural da receita e seguir com a mesma quantidade dos ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento seco, tá? Não precisa aumentar. Hoje vamos trabalhar com a fermentação mista. E vamos para os ingredientes do nosso pão. Tenho aqui 300 gramas de farinha, queremos um pão macio, então essa farinha é a tipo 1. Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de leite em pó, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de água, 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, a água entra variável. Depois que não tiver mais nada seco, vamos colocar o nosso azeite. Misturamos bem e iniciamos a sova. Depois de 3 minutinhos a gente coloca o nosso sal. E aí a gente vai sovar mais 3 minutinhos em média até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos aqui o fermento seco, o açúcar e o leite em pó. Uma mão eu gosto de trabalhar com ela na massa e a outra fica de apoio para colocar os outros ingredientes, ó. Misturamos bem, fazemos uma cavidade aqui nessa mistura, ó, e começamos a colocar o líquido. Colocamos o ovo 100%, o nosso fermento natural 100% e colocamos metade do líquido, olha lá, ó. Seguramos a outra metade aqui, tá? E agora a gente começa a misturar aqui no meio, tá? Não tiramos a farinha que está em volta, ó. Tudo bem misturado, agora colocamos mais um pouco do líquido e começamos a tirar a farinha que está em volta, ó. Nesse momento aqui a gente pede ajuda para a nossa terceira mão, que é a nossa espátula. A gente tira o excesso de massa que tem na mão, ó, e a gente confere a umidade da nossa massa. Ó, vamos lá. Ainda tem ingredientes secos ali, ó, tá vendo, ó? A gente ainda tem farinha aqui. Então a gente coloca mais um pouquinho do líquido, ó. Mas não coloca 100%, tá? Agora a gente vai medir e ver se tem a necessidade de acrescentar todo esse líquido. Vamos lá. Muito bem, não tenho mais nada seco. Olha lá que interessante, ó. E ainda sobrou líquido, tá? Isso ocorre por quê? Porque a nossa farinha ela possui uma umidade. Então, às vezes, a gente vai usar todo o líquido e, às vezes, vai ficar um pouquinho do líquido da receita. Por isso que a gente comenta que o líquido é sempre variável, tudo bem? Então, essa água aqui a gente tira da jogada e podemos colocar o azeite, ó. E agora, pessoal, a gente tem que acreditar no processo, tá? Nós vamos começar a misturar aqui, ó, e vai parecer que não vai dar certo. Vai parecer que a gente precisa de farinha. E não, a gente precisa só misturar bem, tá? Vamos lá. Muito bem, o nosso azeite já faz parte da massa, olha lá. E agora a gente vem com a massa para a bancada, tá? Então a gente tira aqui de dentro da tigela um pouquinho de farinha embaixo
um pouquinho de farinha na nossa mão, se tiver muita massa colada, olha lá, ó. A gente tira o excesso aqui. E agora nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o nosso pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade para segurar a fermentação. Olha lá como que está rasgando fácil, ó. Tá vendo? Então, através da sova, nós vamos ter essa elasticidade. Vamos sovar 3 minutinhos, depois a gente vai acrescentar o sal e sovar mais 3 minutinhos. Depois, lá no final, nós vamos conferir novamente essa elasticidade, tá? Vamos lá, ó. Vamos sovar agora. Após 3 minutinhos de sova, já temos uma elasticidade mínima. Agora, então, nós vamos colocar o nosso sal, ó. A gente abre a massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz. E continuamos a nossa sova por mais 3 minutinhos. Muito bem, vamos conferir o nosso ponto de véu. Ó, nossa massa já está lisinha. Agora a gente tira um pedaço da massa e a gente faz o mesmo teste que a gente fez no início. Ó. Tenta abrir a massa o mais fino que a gente conseguir. Mas olha lá que legal, ó. Essa elasticidade aqui que a gente precisa, tá? Lembra que estava rasgando? Então agora a gente pode ficar tranquilo que o nosso pão vai ter a fermentação que a gente deseja, tá? O que a gente faz agora? Agora nós vamos deixar a nossa massa descansar. Por quê? Porque a gente deixou o glúten muito ativo. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir. Tudo bem? Então a gente fecha a massa novamente, ó. Leva para a bancada. Fecha tudo aqui no centro. Daí a gente vira e faz o seguinte, ó. Mão esquerda sobe mastigando a massa. A mão direita desce mastigando, ó. E a gente deixa a massa na fermentação correta, ó, fechada nessa bola aqui, tá bom? Então, um beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! E vamos para o preparo da nossa manteiga com ervas aromáticas. Olha lá, ó. Tenho aqui o alecrim, o manjericão, a salsinha e a cebolinha. Nós vamos fazer a nossa manteiga com essas 3 ervas aqui, tá? A cebolinha a gente vai cortar bem miudinha e nós vamos colocar em cima do preparo para levar para o forno. Tudo bem? Pessoal, essas ervas são as que a gente mais encontra no supermercado hoje em dia, mas você pode substituir pela erva que você mais gostar, tá? Temos a sálvia, o tomilho e outra coisa também, a gente pode substituir pelas ervas desidratadas. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a erva desidratada ela é um pouco mais forte. Então a gente tem que tomar cuidado com esse sabor muito intenso. Combinado? Então agora nós vamos tirar essas folhinhas aqui, cortar bem miudinho e vamos preparar a nossa manteiga. E vamos misturar a nossa manteiga com as ervas. Tenho aqui 50 gramas de manteiga e 3 gramas, pessoal, de cada erva fresca, tá? 3 gramas de alecrim, 3 gramas de manjericão e 3 gramas de salsa bem picada. Agora a gente vai colocar aqui nesse recipiente e misturar todos esses ingredientes. E finalizamos a nossa manteiga. Olha lá que legal, pessoal. É essa consistência mesmo que tem que ter, tá? Vamos deixar agora em temperatura ambiente e já já a gente vai colocar no nosso pão. E nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos para a divisão. Pessoal, nós vamos fazer 2 pães, tá? Essa massa aqui vai dar em média 2 pães de 300, 320 gramas cada. Tudo bem? A gente tira a fermentação e vamos dividir em 2 partes. Ó, vamos lá. E vamos para a modelagem final do nosso pão. Ó. Nós vamos fazer agora um retângulo, tudo bem? Com cada pedaço de massa. E aqui, ó, nós vamos pincelar a manteiga. Pincelou a manteiga, nós vamos enrolar esse pão. Aí ele vai ficar desse formato aqui, né? Ó. Dessa maneira aqui. Aí nós vamos pegar o nosso pão e levar, pessoal, para o freezer. Isso mesmo, nós vamos pegar os nossos 2 pães e vamos levar para o freezer por 10 minutos, para que ele ganhe uma estrutura. Depois que ele sair do freezer, aí nós vamos pegar o nosso pão e nós vamos cortar no meio. Cortou ao meio, nós vamos fazer uma trança com essas 2 tiras, tá bom?
E aí o pão, com essas camadas que nós enrolamos o pão junto com a manteiga, vai aparecer. Aí nós vamos colocar numa forma de pão, tá? Então nós vamos finalizar o processo dentro de uma forma de pão tradicional. Combinado? Então vamos lá, vamos começar abrindo os retângulos dessas duas massas aqui. Vamos lá. Muito bem, com a ajuda do nosso amansa marido, né, o nosso rolo de massa, abrimos o nosso primeiro retângulo. Agora a gente reserva ele aqui do ladinho e vamos abrir o segundo retângulo. Pessoal, é muito interessante essa linha de montagem, porque se eu passo a manteiga já nesse primeiro retângulo, aí ele começa a fermentar aqui do lado. E aí os pães vão ter fermentações diferentes. Vamos lá então para a segunda modelagem, o segundo pão no formato de retângulo. Vamos lá. Temos o nosso segundo retângulo, pessoal, olha lá, ó. Então agora nós vamos seguir a modelagem do nosso pão. Pegamos aqui a nossa manteiga com ervas aromáticas, um pincel, e nós vamos pincelar essa manteiga aqui no pão, ó. Vamos fazer dessa forma aqui, tá? Reservamos a outra metade da manteiga para outra peça de massa e vamos agora fazer a modelagem do nosso pão, ó. Pessoal, reparem sempre, tá? Sempre que a gente vai fazer essa modelagem, a gente deixa um dedo em média aqui, ó, como se fosse uma margem. Para quê? Para que a gente consiga enrolar o nosso pão com mais tranquilidade. Então aqui, ó, eu vou iniciar o processo de enrolar sem a manteiga, tá vendo, ó? Essa margenzinha é muito interessante. E aqui no final, depois que eu chegar aqui nessa parte do pão, aí eu consigo também fazer o processo de colar essa parte na minha massa. Tudo bem? Se eu tenho manteiga em tudo, fica muito complicado de eu modelar o meu pão, tá? Então agora a gente vai enrolar esse pão aqui, ó. Não precisa ser muito justo, mas não pode ser muito largo, porque depois que a gente for fazer a trança, a gente vai ter dificuldade, tá? Então tem que fazer aqui, ó, enrolando com calma. Tudo bem, ó? Vamos lá. Sempre lembrando, pessoal, de manter aqui, ó, no padrão, tá? Ó, a gente abre a massa aqui pro lado e continua enrolando. Se a gente não tomar esse cuidado, essa parte aqui vai fechando e a gente fica com essa parte aqui, ó, cheio de camadas, e não é isso que a gente quer, tá bom? Então a gente vai consertando aqui enquanto a gente vai enrolando o nosso pão. Temos que tomar cuidado com isso, ó. Chegamos aqui no final, a gente faz esse movimento aqui, ó, tá? Para colar o nosso pão, olha lá. E agora a gente vira o pãozinho aqui, ó. A parte que fechou o nosso pão tá virado para baixo, tá? Ó. Olha lá. Ó. Essa aqui é a chave do nosso pão. Então a gente deixa ela virada para baixo, tá? E agora nós vamos fazer a modelagem da segunda. Olha que legal, a manteiga foi suficiente para as duas peças, tá? E agora nós vamos modelar o nosso pão. Temos as nossas duas peças modeladas, agora nós vamos com elas para o freezer, pessoal. Isso mesmo, a gente vai ganhar uma estrutura lá dentro do freezer para que a gente consiga fazer essa trança com mais tranquilidade, sem que a manteiga atrapalhe esse nosso processo, tá bom? Então nós vamos colocar agora numa assadeira, cobrir com um plástico, um pano e levar para o freezer doméstico. Vamos lá! Deixar no freezer por 10 minutos, tá, pessoal? E após 10 minutos no freezer, vamos fazer a modelagem final do nosso pão com ervas aromáticas. Vamos lá. Muito bem, temos a nossa massa que está fria, então ela tem uma consistência interessante, tá? Para a gente fazer a modelagem com a manteiga. Agora a gente pega uma faca ou a própria espátula, tá? E vamos fazer um corte aqui no meio, olha lá, ó. Pegamos aqui a massa, marcamos o meio e cortamos, ó.
dividido ao meio. Olha que desenho interessante, ó. Por que que a gente leva para o freezer? Para segurar essa modelagem aqui. Se eu fizer essa modelagem depois que eu passei a manteiga, eu não consigo essa estrutura aqui, tá bom? Então agora nós vamos fazer a trança com essas duas partes, ó. A gente coloca aqui primeiro, tá? E vem fazendo a trança daqui para baixo, ó. Sempre deixando essa parte aqui para cima, tá? Ó, que é o desenho do nosso pão. Chegou aqui no final, a gente aperta as duas pontas e joga para baixo, ó. Empurra aqui para baixo. E agora fazemos esse mesmo processo aqui desse lado, olha lá, ó. Fazemos esse processo aqui, ó. Fechou, juntamos as duas pontas e viramos para baixo, ó. Fazendo dessa maneira, nós temos as duas pontas com a mesma modelagem, tá? Então agora a gente vai levar o nosso pão para a forma. Vamos lá. Temos aqui a nossa forma, ela já está untada, um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. E temos as seguintes medidas, ó. Temos aqui 9 centímetros com 22 centímetros e temos 6 centímetros de altura, tá? Pegamos o nosso pão e colocamos aqui na forma, olha lá, ó. Com calma, sempre apoiando a parte que a gente fechou para baixo, tá? Ó. E agora vamos para a segunda modelagem. Vamos lá. Muito bem, nossos pães estão modelados e agora nós vamos para a fermentação final. Lembrando que a nossa massa está muito gelada, tá? Essa fermentação final vai ser mais longa, em média 1h30 a 2 horas para a gente dobrar de tamanho esses pães aqui. Combinado? Eu vou deixar, pessoal, num local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado. Colocar um plástico, um pano de cozinha em cima e deixar para a fermentação final. Os nossos pães tiveram a fermentação final, pessoal. Foram 1h20 para chegar nesse tamanho aqui, tá? Para dobrar de tamanho. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar a nossa mistura de gema de ovos com leite e vamos finalizar o nosso pão. Colocamos agora a cebolinha picada, olha lá. É mais uma erva no nosso pão, né? E finalizamos com o queijo parmesão ralado. Agora vamos levar para o forno, pessoal. Vamos utilizar o forno doméstico, tá? Ele está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos e vamos colocar os nossos preparos nessa temperatura e vamos marcar 10 minutinhos. Depois a gente vai dar uma olhada na assadeira, vamos virar se for necessário e deixar por mais 10 minutos a 160 graus. Isso mesmo, nós vamos baixar a temperatura, tá? Esse pão, quando é feito nessa forminha, é interessante que a gente trabalhe com um tempo maior e uma temperatura menor, para a gente ter a cocção perfeita dos nossos pães. Combinado? Então agora nós vamos para o forno doméstico. No forno turbo, escolheria 160 graus de 15 a 18 minutos. No forno de lastro, 220 graus de 15 a 20 minutos também, tá? Então vamos para o forno doméstico. E o nosso pão com ervas aromáticas saiu do forno, pessoal. Olha lá que lindo, que dourado, maravilhoso. Agora a gente vai esperar 5 minutinhos e nós vamos tirar daqui de dentro, tá? Por que a gente faz isso? Porque senão gera uma umidade embaixo do pão e a gente não quer. Vamos deixar os nossos pães esfriando por 30 a 40 minutos em média e já já a gente vê o resultado final. Vamos para o resultado final do nosso pão com ervas aromáticas. Olha lá, pessoal, bem douradinho em volta, embaixo tudo tranquilo.
tá? E vamos ver como é que ele ficou aqui por dentro, ó. Aparenta estar bem macio, né, ó. Olha que legal, pessoal. Olha as camadas da manteiga junto com as ervas. Estão vendo lá, ó? Isso é muito bacana e muito leve, ó. E eu quero aproveitar esse momento para pedir para vocês darem o like, pessoal, e compartilhar essas informações com as pessoas que vocês gostam. Precisamos que mais pessoas sejam felizes fazendo pão e eu conto com a ajuda de vocês, tá? Meu, muito obrigado, pessoal. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão com ervas aromáticas. Olha lá que coisa mais linda, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu, tchau.